que o Senhor nos conceda um dia abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O assunto escolhido hoje vai tratar de surpresas quando chegarmos ao céu. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Muitas vezes consideramos casos perdidos justamente aqueles que Cristo está atraindo a si. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos supunham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. Alguns dentre os remidos ter-se-ão apoderado de Cristo nas últimas horas de vida, e no céu será dada instrução para estes que, ao morrer, não compreendiam perfeitamente o plano da redenção. A Cristo, em sua agonia na cruz, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Em Jesus ferido, zombado e pendente na cruz, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num misto de esperança e de agonia em sua voz, a desamparada, moribunda alma atira-se sobre o agonizante Salvador. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta veio pronta, suave e melodioso o acento, cheias de amor, de compaixão e de poder as palavras. Na verdade te digo hoje, que serás comigo no paraíso. Semelhante fé pode ser apresentada pelos trabalhadores da hora undécima, os quais receberam como recompensa tanto quanto os que haviam trabalhado durante muitas horas. O ladrão suplicou com fé, arrependimento, contrição. Ele suplicou com sinceridade, como se compreendesse plenamente que Jesus podia salvá-lo, se quisesse. Aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia, não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Quão surpreendidos e jubilosos ficarão os humildes dentre as nações e dentre os pagãos, de ouvir dos lábios do Salvador: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quão alegre ficará o coração do infinito amor quando seus seguidores erguerem para ele o olhar, em surpresa e gozo ante suas palavras de aprovação. A leitura fala de surpresas que nós teremos no céu. Fala de que muitas vezes aos olhos humanos a gente olha um vizinho, e imagina que ele está perdido. E ao contrário, Deus está atraindo ele a si. Nosso julgamento é um julgamento superficial que não condiz com a realidade. Diz aqui ainda que alguns que estarão entre os remidos terão se apoderado de Cristo nos últimos momentos da sua vida, que são os trabalhadores da 1ª hora. Aqui nos fala também do sofrimento de Jesus na cruz, ali em agonia, em humilhação, e o ladrão da cruz vê naquele ser o Salvador do universo e pede a ele para se lembrar dele quando estiver no paraíso. E aí temos um texto tão conhecido da resposta maravilhosa e amorosa de Jesus, que responde: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqui Ellen White fala também dos trabalhadores da 1ª hora, aqueles que entraram no último momento. Alguns já começaram desde o primeiro dia, passaram a sua vida toda sendo fiéis a Deus, sendo cristãos, tendo uma vida cristã, e outros no final da sua vida, no final da sua carreira, se converteram e eles receberão o mesmo pagamento. A parábola fala: 1 denário recebeu o da 1ª hora e o da 1ª hora. Que nós venhamos com essa passagem ter esperança aqui para as mães, para os familiares que estão distantes,
que não pensemos que eles estão perdidos. Eles ainda podem ser atraídos, o Espírito Santo, Deus está trabalhando com eles e eles podem sim ser esses trabalhadores da 1ª hora que receberão o mesmo galardão. O texto também nos fala de outra classe de pessoas e esse texto sempre fico muito admirada, que são pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Nunca chegou a eles o cristianismo, mas eles, pela voz da natureza, eles fizeram o que era bom e guardaram a lei de Deus e serão salvos. Isso é muito maravilhoso. Quão grande é o amor de Deus, que vê o coração, mesmo daqueles que não o conheceram, mas que na luz que tiveram foram fiéis e herdarão o reino. Que nós possamos meditar no dia de hoje sobre essas surpresas que teremos ali. Uma delas é nós estarmos ali, a maior delas. E outras, de nós vermos ali pessoas que muitas vezes, na nossa visão humana, nós achávamos que estavam perdidas, mas que o amor de Cristo as atraiu. Que nós tenhamos esperança em nossos familiares, filhos, amigos, e que um dia possamos ter essa surpresa de vê-los ali. Amém. Eu estava ali do lado dele. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na 3ª cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei, enquanto eu estava por aí roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo os sofrimentos chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entrar. Eu era pecador e ele salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era um ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi